Eu sou filho, neto de agricultores. Dizem que a minha família tem 5.000 anos de agricultura, dos quais quase 100 aqui no Brasil. E na cultura japonesa, o filho homem mais velho é responsável por assumir os negócios da família, tomar conta da família. Isso já fazia parte da minha educação desde pequeno. E então eu vim para Exalc em 1978 para fazer agronomia e eventualmente formar e voltar para casa. É uma longa história e talvez isso seja um bom exemplo do porquê que a educação é extremamente importante para a gente aproveitar oportunidades que aparecem na vida. Eu vim para Exalc achando que a coisa mais importante na agronomia era solos. Então, desde o primeiro ano eu não sabia muita coisa sobre agricultura, sobre agronomia especificamente, as ciências agronômicas, mas desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre, eu me interessei em fazer estágio no departamento de solos da Exalc. Mas naquela época ninguém queria me dar oportunidade, porque de novo eu era um calouro, o calouro sabe muito pouco, eu não poderia ser muito útil nos laboratórios lá do departamento de solo, mas eu era um sujeito teimoso, um pouco chato até, e eu fiquei perturbando a vida dos professores lá para me darem uma oportunidade. E aí um professor, um sujeito excepcional chamado Ronaldo Ivan Silveira, acho que ficou com pena daquele japonesinho e me deixou trabalhar no laboratório dele com os alunos de pós-graduação, e eu comecei a estudar pH de solo. Ao mesmo tempo, eu continuei fazendo disciplinas e lá pelo segundo ano eu me convenci que realmente solos era uma coisa importante na agricultura, na agronomia, mas que havia alguma coisa mais importante ainda, que era economia, no sentido de que eu descobri que o mundo se move pelos incentivos econômicos. Então eu fui falar com o professor Ronaldo, agradeci a oportunidade que ele tinha me dado, mas eu estava indo para o departamento de economia. E lá no departamento de economia, no restante do curso de agronomia, eu fiz quase todas as disciplinas optativas, fiz vários estágios. Comecei com o professor Evaristo Marzabal Neves, que me recepcionou. Trabalhei bastante com o professor Paulo Paulo Fernandes Cidade Araújo, que acabou se tornando o meu pai intelectual. Fiz todas as disciplinas e quando eu me formei, pela primeira vez o Citibank tinha vindo fazer um recrutamento na Exalc. E era o melhor emprego do ano, muitos colegas meus se candidataram, e eu fui um dos selecionados para trabalhar no banco. E isso, apesar de eu supostamente devesse ter voltado para casa depois da graduação, de terminar a graduação, o meu pai achou que seria uma boa ideia eu trabalhar um pouco fora, ganhar experiência, cometer todos os erros que eu pudesse cometer longe lá da propriedade da família, e nós concordamos que eu deveria, pelo menos por algum tempo, ter essa experiência. E estava tudo certo para eu ir trabalhar no Citibank, lá em São Paulo, na sede deles. E eu fui me despedir do professor Paulo Cidade, que afinal de contas tinha me ajudado, tinha me dado muitas oportunidades. Ele na época era presidente da FEALC, da fundação aqui da Exalc, e ele perguntou o que eu ia fazer. Eu disse para ele o que eu ia fazer, ele me disse: Shirota, não faça isso. Aí eu falei assim: mas como, professor, não faça? É o melhor emprego do ano na área financeira, de crédito rural, que eu tinha aprendido com ele, professor Paulo. Eu falei: não, eu estou indo para lá. Aí ele disse: não faça isso, porque trabalhar em banco não é, com todo respeito aos profissionais da área bancária, o professor Paulo disse que não era intelectualmente muito desafiador e que ele queria que eu ficasse trabalhando com ele e que ele ia me pagar uma remuneração equivalente ao que o banco estava me oferecendo.
Aí eu disse, professor Paulo, eu já tinha combinado tudo com meu pai de ir para São Paulo, agora eu preciso de uma semana para voltar a conversar com meu pai e ver o que ele acha. Aí eu, no primeiro fim de semana, fui para casa e falei assim, pai, estão oferecendo essa oportunidade de eu ficar na universidade. Ele falou assim, puxa vida, para trabalhar na universidade? Ah, e eu esqueci mais um detalhe, o professor Paulo falou que também ele sugeriria que eu começasse a fazer o mestrado. E para uma família de japoneses, estudo é algo extremamente importante. Então, ficar na universidade trabalhando como pesquisador e fazer o mestrado era algo que meu pai falou, não, eu acho que você devia ficar. E ficou uma situação um pouco desagradável, porque já estava tudo certo no Citibank, eu já tinha conversado com o meu superior hierárquico, que eu tive que ir lá e pedir desculpas e dizer que eu não iria assumir, não ia aceitar a oferta deles, que eu ia ficar na universidade. Essa pessoa entendeu e aceitou, e eu acabei ficando na universidade, trabalhando com o professor Paulo na FEALC, num grupo de pesquisadores que acabou se tornando o embrião do que hoje é o CPEA. E durante o mestrado foram criadas 4 novas vagas de professores e eu fui um dos contratados para essas vagas e eu terminei o mestrado. E quando eu terminei o mestrado, aqui na Exalc, nós tínhamos o melhor programa de economia agrícola do Brasil. E os professores, alguns professores do departamento, estavam pensando em iniciar o oferecimento do curso de doutorado em economia agrária. Mas para isso os professores novos teriam que ir ao exterior fazer doutorado. Então, assim que eu terminei o mestrado, o chefe do departamento, naquela época o professor José Molina Filho, me chamou para a sala dele e falou assim, olha, Shiro, está no planejamento de crescimento do departamento, a gente vai estar pensando em oferecer o doutorado, nós precisamos que vocês vão para os Estados Unidos, que você vá para os Estados Unidos fazer o doutorado. Aí eu falei assim, professor Molina, eu preciso conversar com meu pai. E num final de semana próximo, depois dessa conversa, eu fui lá falar com meu pai e falei assim, pai, então, estão pedindo para ir para os Estados Unidos para fazer o doutorado. Aí meu pai virou para mim e falou assim, para os Estados Unidos fazer doutorado? Vá! Porque ele ainda era novo e não estava precisando de mim lá na propriedade. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 4 anos e meio, terminei o doutorado, retornei para tornar uma longa história curta. Eu acabei me envolvendo com uma série de atividades na universidade e não consegui retornar para os negócios da família. Na verdade, para quem gostaria de seguir a carreira acadêmica, o doutorado é uma condição sine qua non. Sou muito grato pela oportunidade que me deram. A época do doutorado foi aquela que eu mais cresci intelectualmente. Eu consegui realmente me aprofundar nas ciências econômicas. Eu gosto muito de matemática, de estatística. Eu tive a oportunidade de fazer muitas disciplinas, cursos nessa área, o que foi muito bom para a minha formação. E entendi no doutorado o que é ser um pesquisador científico, ser um professor universitário. Então, essa experiência foi extremamente importante para mim e também para aqueles que gostariam de seguir a carreira acadêmica. Acho que é um objetivo primordial nessa caminhada. Eu sempre gostei de dar aula. E uma das razões pelas quais eu aceitei o convite do professor Paulo Cidade é que durante o mestrado o professor Paulo me deu algumas oportunidades de dar aula na graduação, algumas disciplinas que ele oferecia, e eu gostei muito da experiência. Acho que esse conceito de você ensinar, de compartilhar conhecimento é algo extremamente nobre, e eu de fato acredito na ideia de que a educação é uma força transformadora das pessoas e da sociedade, que é um dos princípios aqui do PSEJA, né? A gente
investe, se esforça em desenvolver ferramentas, cursos, porque os conhecimentos científicos e tecnológicos avançam muito rapidamente, e para que a gente tenha profissionais produtivos, profissionais eficientes, empresas competitivas e, em última análise, um país que tenha uma economia pujante e que consiga se destacar internacionalmente, a gente precisa de pessoas educadas. Então, nesse sentido, a missão de ser um professor universitário, um educador, é algo que sempre me atraiu, sempre me deu satisfação, um sentimento de realização pessoal e profissional. Meu contato com o PSEG é bem anterior, porque logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, o professor Pedro Marques tinha começado um grupo de extensão lá no departamento que se chamava PSEG, e oferecia cursos de MBA em agronegócios presencial. E eu tive o privilégio de dar algumas aulas de microeconomia, de métodos quantitativos, e a minha participação no PSEG, o início pelo menos, foi como professor. E aí, muito mais tarde, eu já aposentado, durante a pandemia, todos nós ficamos presos nas nossas casas. Eu morava num apartamento aqui em Piracicaba, não podia ir para academia porque estava fechado, não podia ir para a rua porque era proibido, os botecos também estavam todos fechados, e o fato de ficar preso no apartamento começou a me fazer muito mal, e eu resolvi comprar uma chácara e fui morar numa chácara. E eu estava lá na chácara, no bem-bom, me divertindo com a aposentadoria, fazendo uma série de coisas que eu gosto de fazer e que eu não tinha tido oportunidade por causa das minhas atividades profissionais. Eu estava lá no bem-bom quando o Daniel, que foi o meu aluno de graduação e de pós-graduação, foi o meu orientado, me ligou perguntando o que eu estava fazendo. E eu disse que eu estava curtindo a minha aposentadoria, que eu estava lá feliz da vida. E ele perguntou se eu não estaria disposto a vir colaborar no PSEG. Inicialmente a minha resposta foi: não, me deixa fora disso, eu estou aqui feliz da vida, mas o Daniel me apresentou algumas coisas, algumas ideias que eu achei interessantes para fazer coisas diferentes daquela que eu tinha feito durante a minha carreira na universidade, e eu aceitei o convite dele, e é por isso que eu estou aqui no PSEG hoje. Do ponto de vista de administração, como presidente de uma instituição como o PSEG, a preocupação nossa é mais estratégica, no sentido de que todo dia a gente acorda de manhã pensando no futuro da instituição, não só para cumprirmos as nossas missões, né? Disseminar conhecimento de qualidade para a maior quantidade possível de pessoas, e também apoiar as ideias criativas, inovadoras, positivamente disruptivas, que tenham potencial para beneficiar a sociedade, mas também em termos de que nós temos quase 600 colaboradores. Essas pessoas dependem da instituição para, enfim, os seus rendimentos. Então, nós sempre estamos pensando em o que precisamos fazer para que a instituição consiga ter cursos, treinamentos que tenham interesse de um grande número de profissionais, de empresas, de órgãos de governo, para que a gente consiga continuar crescendo e oferecendo esses conhecimentos em benefício da sociedade. Então, basicamente, é todo dia pensar naquela nosso lema aqui de que 0 dias sem mudança, mudanças positivas que se adaptem às mudanças da sociedade, da economia e dos conhecimentos. Nós não temos uma rotina.
Então, cada dia é um dia diferente do outro, tem problemas, obviamente, que a gente tem para resolver, temos novidades, temos desafios. Não é algo rotineiro, o que para mim, pessoalmente, é muito bom. Eu não gosto de coisas muito rotineiras, então, nesse sentido, é bastante interessante. Uma coisa muito boa no PSEG é que nós temos uma quantidade grande de colaboradores que são criativos, inteligentes e que dá um prazer muito grande de trabalhar, porque eles respondem positivamente a desafios, eles são engajados e isso é muito gratificante. Então você vai para casa, claro, preocupado com a instituição, mas sabendo que você está trabalhando junto com pessoas que são igualmente comprometidas com a missão institucional do PSEG. Durante 30 anos eu dei aula olhando para os alunos e nesse processo você desenvolve um certo feeling, uma capacidade de ler a reação dos alunos e rapidamente detectar aqueles alunos que estão interessados, que estão motivados, daqueles que por uma razão ou outra não estão muito animados. E esse tipo de detecção do sentimento dos alunos é importante para você mudar um pouco a estratégia de aula para captar o interesse deles, para que eles consigam acompanhar, enfim, os conhecimentos que estão sendo apresentados. Quando eu fui dar aula pela primeira vez num estúdio, eu confesso que foi bastante complicado, porque você fica olhando por uma câmera, não sabe o que está acontecendo do outro lado. Esse ajuste que eu te falei de como você dá aula, como resposta à reação dos alunos, é algo que não acontece. Então eu gastei um certo tempo, eu tive que dar algumas aulas para aí desenvolver uma linguagem natural que pudesse transmitir o conhecimento de maneira produtiva para quem estava do outro lado, assistindo, captando aquela informação que eu estava passando. Mas eu confesso de novo que passei a ter um respeito maior pelos narradores de notícia da televisão, dos artistas que trabalham numa novela, porque fazer alguma coisa olhando para uma câmera é completamente diferente daquela que você tem quando você está olhando para o rosto das pessoas que estão te assistindo. Tivemos vários desafios, acho que a pandemia foi uma delas, o término da construção do prédio foi bastante complicado, tivemos muitos desafios. A vinda, a inauguração do prédio e a vinda dos PSEGers para o prédio novo, PSEGers desses que já estavam acostumados a trabalhar remoto, alguns tiveram dificuldades de retorno ao trabalho presencial. Acho que foi também um outro desafio bastante grande. Agora, talvez vou repetir algo que eu já tenha dito anteriormente, mas acho que o maior desafio que nós temos é em termos do futuro da instituição, porque tem um conceito na economia chamado de criação destrutiva. E o conceito que está por trás disso é que inovações, ideias diferentes aparecem e muitas vezes essas inovações acabam tornando irrelevante coisas que existiam no passado. Só para dar um exemplo, os equipamentos eletrônicos digitais. Então, havia antes da câmera digital uma indústria enorme que empregava uma quantidade muito grande de pessoas, associado com equipamentos de câmeras de filmes e a própria indústria de filme, né? E a câmera digital praticamente eliminou a necessidade desse tipo de equipamento, e empresas enormes que trabalhavam
multinacionalmente desapareceram. E uma preocupação, de novo, que eu tenho diariamente, eu acho que é uma preocupação da diretoria como um todo, é ter certeza que o PSEG será capaz de superar essas inovações, novas maneiras de dar aula, a própria inteligência artificial que coloca em risco a sobrevivência da instituição se nós não formos capazes de acompanhar a evolução. Então, talvez o maior desafio é justamente esse de fazer com que o nosso lema de 0 dias sem mudanças seja no sentido de estar sempre surfando a onda das transformações, das inovações, das mudanças que acontecem na sociedade, de modo a nos mantermos relevantes, de a gente conseguir oferecer treinamento, cursos, enfim, coisas que sejam percebidas como de valor para a sociedade e, portanto, consiga garantir o nosso sucesso no futuro. Um desafio que o Daniel lançou numa das conversas nossas é ter uma quantidade de alunos maior do que a própria universidade da onde a gente saiu. Eu acho que a Universidade de São Paulo hoje deve ter algo como 80 ou 90 mil alunos. Em 22 anos ou em 20 anos, se a gente conseguir atingir algo próximo disso e a gente consiga se manter de novo relevante, importante, reconhecido nesse meio de ensino, de treinamento, eu ficaria muito satisfeito. Não sei se estarei vivo até lá, mas vou fazer força.